A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, amados e amadas, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM. Mais um programa Sementes da Fé. Hoje, domingo, 3 de maio de 2026. Iniciaremos mais uma imersão. A imersão na carta aos Filipenses. A carta também do apóstolo Paulo, que se encontra a igreja na cidade de Filipe. Então, que nós possamos estar imergindo e conhecendo a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Iniciaremos apenas com 11 versículos no capítulo 1 da carta aos Filipenses. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Amados e queridos irmãos e irmãs, abram suas Bíblias. A carta aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 11, que diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, para que possamos cada vez mais suportar as aflições do dia e ser aperfeiçoados pelo Teu Espírito para o conhecimento e discernimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, subalterno a um tema: uma vida gerada em Cristo Jesus. A carta aos Filipenses, através do apóstolo Paulo, não nasce em um momento confortável da vida dele, mas dentro de uma prisão. Sendo assim, ele transborda alegria, gratidão e esperança. Isso revela uma verdade profunda. A espiritualidade da redenção não depende das circunstâncias externas, mas da realidade interna de Cristo Jesus em nós. Na perspectiva da espiritualidade redentiva, o Evangelho não é apenas um evento histórico que nos salva, mas uma realidade viva que nos transforma continuamente.
moldando nossa identidade, nossos afetos e nossos relacionamentos. Neste texto, a hora lido, Paulo apresenta marcas de uma comunidade que vive essa espiritualidade. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 1 da carta aos Filipenses, uma identidade redimida a todos os santos em Cristo Jesus. Paulo não começa falando de problemas, mas de identidade. Santos em Cristo Jesus. Santos não significa perfeitos, mas separados e redimidos para uma boa obra. A expressão em Cristo Jesus aparece como base da nova existência. Não vivemos para sermos aceitos, vivemos porque já somos aceitos em Cristo Jesus. A vida cristã não é performance religiosa, mas a expressão de uma nova natureza gerada pela graça de Deus através do seu único Filho, Jesus Cristo. Nós temos que entender e perceber que a graça de Jesus traz essa nova natureza em nós, nos dando uma identidade espiritual. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos dupla cidadania. Nós temos a cidadania terrena para a vivência e o relacionamento com os santos, mas também nós temos a cidadania celestial, o nosso momento de relacionamento com o sagrado, com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Precisamos entender e perceber e aplicar isso na minha e na tua vida, porque não adianta nada eu conhecer, não adianta nada eu ler a Bíblia se eu não puder aplicá-la, praticá-la. Tem que ter uma praticidade da mesma. E como aplicabilidade na minha e na tua vida nesses 2 versículos, você não é definido pelo seu passado, mas pela sua posição em Cristo Jesus. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE-FM, que a nossa identidade, o posicionamento que eu e você temos que ter é através de Jesus, porque nós somos instrumentos de justiça nas mãos de Deus, para a glória de Deus Pai. E os versículos de 3 a 5 do capítulo 1 da carta aos Filipenses, pastor. Uma comunhão da redenção, ou uma comunhão redentiva. Dou graças pela vossa cooperação no Evangelho. Paulo aqui ele expressa gratidão pela igreja, não por perfeição, mas por parceria no Evangelho de Cristo Jesus. Cooperação é koinonia, comunhão ativa, participação viva. A redenção não é individualista, ela nos insere em um corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo Jesus. A igreja é um corpo cujo a cabeça é Jesus de Nazaré. Nós precisamos entender e compreender, para estarmos apercebidos e vigilantes, que fazemos parte de um corpo, o corpo que é a igreja de Cristo Jesus, ao qual as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo Jesus. Nós fazemos parte desse corpo, somos curados nesse corpo, temos relacionamentos nesse corpo, e o corpo não pode ser isolado, ele é coletivo. Nós temos a comunhão, não tem como ter comunhão sozinho, ilhado. Comunhão é no mínimo com 2 ou 3 pessoas. Por isso que a Bíblia vai dizer: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, eu me faço presente. Não tem como ser na individualidade, não tem como ser no seu orgulho, não tem como ser na sua altivez ou presunção.
é na comunhão do Espírito, é no relacionamento. O corpo, cada membro do corpo precisa do outro. É membros interdependentes, mas que necessitam um do outro. Assim é nós em Cristo Jesus. Nós precisamos das orações dos santos, nós precisamos das intercessões dos santos, nós precisamos da ajuda financeira dos santos, nós precisamos de um abraço, nós precisamos ser mão que acolhe, ser mão que abraça e não pessoas que só venham nos dar sermão. É interessante conhecer o corpo de Cristo, para que façamos parte e coopere com o todo, para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Por isso somos curados em relacionamento, não isolados. A igreja não é um ajuntamento religioso, mas uma comunidade terapêutica da graça, onde vidas são restauradas em Cristo Jesus. Você tem vivido comunhão ou apenas frequentado igreja, ou apenas uma frequência religiosa, ou apenas, quem sabe, atendendo ritos e mitos religiosos ou de uma religiosidade? O que é que você tem vivido? Essa comunhão em Cristo Jesus? Ou apenas frequência? E o que nos diz o versículo 6, pastor, do capítulo 1 da carta aos Filipenses? Uma obra contínua de Deus, uma obra incessante da parte do nosso Senhor, porque nós somos como uma casa que estamos em construção e o nosso Deus é fiel para completar a obra. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Aqui está uma das maiores declarações de segurança espiritual. A salvação começa em Deus. O processo é sustentado por Deus. E a consumação será garantida por Deus. Por isso que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Instrumento não toca sozinho. Precisa de um instrumentista, e eu costumo dizer que o nosso instrumentista é o Espírito Santo de Deus, professor por excelência. A vida cristã é um processo contínuo de transformação, não é instantâneo, é progressivo, é uma crescente. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Na visão da redenção, Deus não desiste do homem em processo. Ele trabalha na história, no tempo e na formação do caráter. Não se desespere com o processo. Deus ainda está trabalhando em você. Para depois de trabalhar em você, trabalhar através de você, como instrumento de justiça na mão de Deus Pai. E vou repetir. Não se desespere com as lutas, com o processo, com a adversidade, com toda a tempestade que porventura tenha acontecido na minha ou na tua vida. Deus está trabalhando em nós e depois através de nós. Quem suporta o processo alcança o propósito. Quem suporta o processo e assume a responsabilidade no reino de Deus, cumpre a missão, cumpre o propósito de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E o que nos diz os versículos de 7 a 8 do capítulo 1 da carta aos Filipenses? Um amor que flui da graça. Vos trago no coração com a afeição de Cristo Jesus. Paulo aqui, ele revela um amor profundo, mas observe, não é apenas humano, é a afeição de Cristo Jesus. É o Espírito Santo de Deus que vai colocando esse sentimento no meu e no teu coração.
É sobrenatural o sentimento que Deus coloca às vezes no meu e no teu coração por uma nação, por exemplo, para que nós intercedamos, para que nós estejamos em oração pelaquela nação ao qual você nunca colocou os pés, a qual você nunca visitou e de repente jamais visitará. Mas está no seu coração aquela nação e você começa a orar, a interceder. É o Espírito Santo de Deus gemendo através de você e levando a resposta no mundo espiritual para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja proclamado naquele lugar, seja anunciado com fervor e a graça de Deus seja alcançada naquela nação. E o nome de Jesus é glorificado e exaltado através das intercessões, das orações dos santos, porque há uma afeição de amor que é colocada no meu e no teu coração através de Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos, isso é tremendo demais. Isso é de algo assim que não tem palavras, é indescritível. E nós precisamos desse amor do Pai, para que também sejamos pessoas amáveis. Porque o amor cristão não é esforço moral, mas é o resultado da vida de Cristo em nós. É a identidade espiritual ao qual eu disse antes. Você vai se identificando. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o nosso exemplo. E aí a identificação com Ele, essa identidade espiritual em Cristo Jesus, vai nos dando esse amor cristão, esse amor fraternal, para que possamos cada vez mais sermos instrumentos da parte do Senhor para toda a raça humana, para toda língua, toda nação. A ética do reino de Deus nasce da vida interior transformada, não de imposição externa. Não é por causa das lutas, não é por causa das obrigações. Ela nasce de uma vida transformada, é de dentro para fora. Seu amor pelas pessoas tem origem em você ou em Cristo Jesus? É uma pergunta que não quer calar para minha e para a sua reflexão nesta manhã. Seu amor pelas pessoas tem origem em si mesma ou através da pessoa bendita de Jesus Cristo? E o que nos diz os últimos versículos do capítulo 1 da carta aos Filipenses, pastor? Do versículo 9 ao 11. Que o vosso amor aumente cada vez mais e mais. Paulo ora por 3 coisas nesses versículos: amor crescente, amor que amadurece, não um amor superficial, um amor amadurecido, um amor consciente, baseado em Cristo Jesus através da sua palavra e do seu conhecimento, discernimento espiritual, capacidade de viver com sabedoria, discernindo todas as coisas, as que cooperam para o bem daqueles que amam e para discernir aqueles que atrapalham. Frutos de justiça, uma vida que expressa Jesus Cristo visivelmente. Uma vida de imitação da pessoa de Cristo Jesus, a ponto das pessoas reconhecerem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Pessoas que visivelmente expressam a graça de Jesus Cristo. Não é apenas sobre sentir, mas ser transformado por Jesus Cristo e dar frutos, frutificar, ser árvore frutífera, dar bons frutos, porque a palavra de Deus diz nos evangelhos que a árvore que não dá frutos é arrancada e lançada no fogo.
Qual a ênfase da espiritualidade nessa frase, pastor? A verdadeira espiritualidade produz vida prática, ética e relacional. É a praticidade da palavra de Deus, é a ética cristã. E o relacionamento aqui é a comunhão através do Espírito Santo de Deus. Sua fé está gerando fruto ou apenas discurso? Ou apenas falácia? Como está a sua vida? Qual é a geração? Nós estamos gerando vida em Cristo Jesus? Ou apenas blá blá blá? Ou apenas discurso? Porque nós temos que entender que a genuinidade cristã, a verdadeira libertação em Cristo Jesus, tem que demonstrar, tem que identificar a pessoa de Cristo Jesus. Tudo que vamos fazer, por isso que Paulo também escreve na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que eu não me canso de repetir: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo para a glória dele. Então tudo que vamos gerar é para a glória de Deus. Tudo que vamos fazer é para a glória de Deus. Tudo que vamos produzir é para a glória de Deus. É para que o nome dele seja engrandecido. É para que o nome dele seja glorificado. É para que o nome de Deus, o nome do Filho, Jesus Cristo, seja exaltado na terra e que todos saibam que Jesus é o Filho de Deus enviado, é o Emanuel, o Deus conosco na terra, para nos ensinar, para nos encorajar e para nos enviar a fazer a sua vontade em obediência. Filipenses capítulo 1, versículos de 1 a 11, nos mostra que a espiritualidade da redenção é uma nova identidade em Cristo. Você é uma pessoa nova, é uma nova criatura, não como dantes, mas agora expressando e gerando vidas através de Cristo Jesus, com o aperfeiçoamento do Espírito Santo de Deus. Também a espiritualidade da redenção, nesses 11 versículos, nos mostra que uma vida em comunhão através do Espírito Santo, mesa da comunhão, prepararmos mesa para sentarmos, para discutirmos assuntos pertinentes ao reino de Deus, à cultura do reino de Deus, vida em comunhão, estar sem dever nada a ninguém, como diz o apóstolo Paulo, a não ser o amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, diz o apóstolo Paulo em uma das suas epístolas. Uma vida de comunhão, de mesa, de sentar, de ensinar, de orientar as pessoas que estão desorientadas, de procurar trazer libertação para aqueles que estão cativos, trazer luz para aqueles que estão em trevas. Só através de uma vida de comunhão em Cristo Jesus nós podemos refletir a identidade dele, a pessoa dele, para que todos percebam que não é Gerson Barros, que não é Caio, que não é fulano nem Beltrano, é Jesus dizendo para você: eu te amo. Precisamos parar e refletir, entender o propósito de Deus nas nossas vidas, para que possamos cada vez mais frutificar para a glória de Deus, em nome de Jesus. E a espiritualidade da redenção também é mais o que nesses versículos de 1 a 11 da carta aos Filipenses? Um processo contínuo de transformação.
Permitir cada vez mais ser transformado pelo poder do Evangelho, ser transformado pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Permitir que o Espírito Santo adentre em nós, faça uma varredura interior na nossa casa, a saber, o templo do Espírito Santo, que sou eu e você, para que seja transformado de dentro para fora. E o que mais, pastor? Os 11 versículos da carta aos Filipenses nos mostra um amor gerado pelo próprio Cristo Jesus. Que esse amor pelas almas, que esse amor pelas pessoas não seja um amor natural, não seja uma coisa ordinária, mas que seja o extraordinário de Deus, que seja através do Espírito Santo. É algo sobrenatural que eu não tenho como conter, a não ser amar, a não ser ceder, a não ser me render a este amor e ser amável a todas as pessoas para a glória de Cristo Jesus. E, para finalizar, o que esses versículos nos ensinam da carta aos Filipenses? Uma vida frutífera e crescente. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. É um crescimento, é um nível maior, é um nível espiritual a cada conhecimento, para que eu e você possamos crescer na graça e na presença do Pai. Capítulo 2, versículo 52 do Evangelho de Lucas, a Bíblia vai dizer que Jesus crescia em conhecimento diante dos homens e diante de Deus. É um crescimento, é uma árvore que está crescendo e frutificando. A redenção não é apenas o início da caminhada, é o ambiente onde toda a vida cristã acontece. A espiritualidade da redenção não é apenas o início da caminhada, é o ambiente favorável onde toda a vida cristã acontece. Cristo Jesus não apenas nos salvou, Ele agora vive em nós e através de nós, formando em nós a sua própria vida. Por isso que é um corpo. E nós precisamos perceber, render-se e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, formando em nós a estatura de varão perfeito, ao qual é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Como aplicação e reflexão final, você tem vivido como alguém que já foi redimido? Ou ainda vive tentando conquistar aquilo que Cristo já te deu? Porque se estamos tentando conquistar aquilo que Jesus já nos deu, estamos correndo atrás do vento. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27 diz: Cristo em você é a esperança da glória. Hoje é dia de alinhar sua vida com essa verdade. Cristo é a sua esperança da glória, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE-FM. Permita que Deus continue a obra em você. Volte à comunhão verdadeira e viva a espiritualidade da redenção de dentro para fora. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.